FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. E a previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva. A temperatura máxima atinge os 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, entre a realidade e a fantasia da Disney, Obama manda facilitar visto a brasileiros. Folha de São Paulo, Estados Unidos vão facilitar visto para turista brasileiro. O Estado de São Paulo, Estados Unidos facilitam concessão de visto para brasileiros. Correio Brasiliense, secretário de Ministério morre sem atendimento. Polícia investiga se houve negligência de hospitais no socorro de assessor da pasta de planejamento que sofreu um infarto. Valor econômico, governo federal para admissões até criação de fundo de servidor. Estado de Minas, quase 100 mil veículos a mais em Belo Horizonte com retorno das aulas. Jornal do Comércio. Vereadores recuam da farra da gasolina. Câmara do Recife anula aumento da cota de combustível dos parlamentares. 0 hora. As perdas da seca. Projeção da Farsul indica que PIB gaúcho terá crescimento negativo em 2012. Brasil Econômico. Perto do divórcio, Caoa deflagra guerra comercial contra a Hyundai. O Popular. Goiás tem mais de 2.400 casas fantasmas. Problemas de estrutura e burocracia levam conjuntos populares prontos ao abandono. Diário da Manhã. Vilões do trânsito. Infrações cometidas por motociclistas crescem 63% em um ano. 7:04. E vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta sexta-feira, ouvindo o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, o goianiense tem até hoje, dia 20 de janeiro, para pagar o ITU com 10% de desconto. O documento único de arrecadação municipal pode ser retirado nas lojas de atendimento da Prefeitura de Goiânia, nas unidades do VaptVupt ou pelo site www.goiania.gov.br. Contribuintes da capital goiana já podem, referente ao ano de 2011. Até a data do vencimento, hoje, o documento pode ser pago com 10% de desconto. Ou então a pessoa pode optar por parcelar até 12 vezes, mas sem o desconto de 10% do pagamento à vista. E uma das consequências do excesso de chuva que vem caindo nas últimas semanas em Goiás é o dano ao asfalto. Os buracos que se transformaram em verdadeiras armadilhas para os motoristas. No carro, os danos podem ser apenas mecânicos, mas na moto, a vida está em risco. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar iniciou uma campanha para alertar os motociclistas para redobrarem a atenção ao pilotarem vias danificadas. O Corpo de Bombeiros lembra que os buracos representam ainda mais perigo quando estão cheios de água porque ficam difíceis de visualizar. A orientação é para evitar poças de água. Além de um possível buraco, eles podem fazer a moto perder a aderência do pneu no asfalto e aquaplanar. Então a gente vai fazer uma matéria daqui a pouco dando essas dicas, né, para os motociclistas terem mais atenção em qualquer rua do estado, né? Que essa chuva que está caindo com frequência
tornou o asfalto bastante esburacado em alguns pontos, né? Isso é uma armadilha mesmo. É um perigo constante. Com certeza. E a partir do segundo semestre, mais 2 vacinas farão parte do calendário de imunização das crianças. As novidades são a inclusão da vacina injetável contra a paralisia infantil e a pentavalente, que imunizará contra 5 doenças e substituirá a tetravalente. A entrada no calendário de imunização da vacina injetável contra a paralisia infantil não vai implicar a retirada da dose em gotinhas da lista, né? O famoso Zé Gotinha. A diferença entre as duas é que a vacina injetável usa o vírus morto e a segunda o vírus atenuado. E já a vacina pentavalente, o objetivo é imunizar a criança contra 5 doenças em uma única dose: difteria, tétano, coqueluche, gripe do tipo B e hepatite B. Os pequenos vão ser vacinados aos 2, 4 e 6 meses de idade. Atualmente, as crianças tomam a tetravalente contra 4 doenças e também a vacina contra a hepatite B separada. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Vamos aguardar então detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h07. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Vereador denuncia à polícia ex-diretor da Secretaria Municipal de Cultura. O vereador Elias Vaz apresentou na polícia denúncia de corrupção contra o ex-diretor administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Cultura, Wilson Ribeiro da Costa. A representação foi entregue ao delegado Jerônimo Rodrigues, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública. Segundo o vereador, Wilson Ribeiro teria contratado ilegalmente, sem o devido processo de licitação, a empresa Mega Stars Promoções e Eventos para serviços de sonorização em contratos que movimentaram cerca de R$1.500.000 no período entre 2007 a 2009. O vereador cita outro fato que reforça ainda mais as suspeitas de ligação nebulosa entre o ex-diretor da Secretaria da Cultura e a empresa Mega Stars. Quem era o fiador dessa empresa no local que ela locou, que ela alugou para ser a sede da empresa, era, na verdade, o próprio diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Cultura. O entendimento que nós temos, uma pessoa que é fiador de uma locação de um imóvel, que é fiador de alguém, avalista de alguém, é porque essa pessoa tem íntima, tem uma relação de confiança, uma relação muito próxima. De acordo com Elias Vaz, para burlar a lei das licitações, o ex-diretor da Secretaria de Cultura usava um recurso muito conhecido nas fraudes públicas, que é o chamado fracionamento dos contratos. Ao invés de pagar uma grande quantia, fracionava as contratações, pulverizando os recursos em vários contratos menores. A Secretaria da Cultura, por meio da assessoria de imprensa, informa que vai aguardar a conclusão do inquérito para se pronunciar. A secretaria afirmou também que já está em curso uma sindicância e uma auditoria interna para investigar as denúncias. A conclusão deve ocorrer num prazo de 30 dias. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. O deputado Frederico Nascimento, do PSD, diz que a criação da Secretaria Estadual da Cultura vai facilitar a busca de recursos para o setor. Antes de entrar em recesso, a Casa apreciou e aprovou um projeto do Executivo Estadual criando a Secretaria Estadual de Cultura. A área vinha sendo gerenciada no Estado pela AGPEL. Frederico Nascimento aprovou a iniciativa e diz quais serão os benefícios. Olha, esse projeto é um projeto muito importante. Como presidente da Comissão de Cultura, nós temos trabalhado muito para valorizar as pessoas envolvidas na cultura do Estado. E o ponto importante desse projeto, da transformação da agência de cultura em secretaria, é que dá maior facilidade para o Estado de Goiás em adquirir recursos do governo federal e até mesmo recursos internacionais, porque a secretaria ela tem uma maior autonomia. Então eu acho que isso é uma medida acertada que o governador mandou aqui para casa e que tem todo o apoio da nossa Comissão de Cultura. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. O Mundo em Sua Casa.
Política Nacional. O Ministério Público da Bahia denunciou à Justiça o empresário Marcos Valério Fernandes e mais 34 pessoas por participação em um suposto esquema de grilagem de terras no oeste do estado. Segundo os promotores de justiça, diversas quadrilhas que nem sempre tinham ligação atuavam no esquema de criação de matrículas falsas de imóveis que às vezes nem existiam. Valério e seus sócios são acusados pelos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, entre outras irregularidades. O empresário ficou conhecido durante o escândalo do Mensalão. Marcos Valério chegou a ser preso em dezembro do ano passado, quando a polícia deflagrou a Operação Terra Nunca, mas foi solto dias depois. Ao todo, 15 pessoas foram presas na Bahia, em São Paulo e em Minas Gerais. 7:12. Saída de Fernando Haddad do Ministério da Educação abre portas para a reforma ministerial. A saída de Fernando Haddad do Ministério da Educação para concorrer à Prefeitura de São Paulo deve dar tempo para o PT preparar o candidato que nunca enfrentou as urnas para um cargo executivo no Estado. No lugar dele, entra Aloísio Mercadante. São as primeiras mudanças que acontecem no governo federal neste ano eleitoral. Para o presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Carlos Magnanelli, isso abre portas para a presidente Dilma Rousseff fazer a aguardada reforma ministerial. É uma abertura de porta, sim, mas não pode ser considerado como um sinal de que essa reforma será efetuada tão rapidamente. A reforma deve vir, a reforma ministerial deve existir, porém, a saída do Haddad tem que ser observada como a saída de um pré-candidato a prefeito da maior cidade do país. Embora a propaganda eleitoral comece apenas em julho, para Carlos Magnanelli, o PT acerta em tirar Haddad mais cedo do MEC para disputar as eleições. Esse cidadão tem que ser preparado, ele é pouco conhecido, ele nunca enfrentou uma urna num cargo executivo em São Paulo, ou seja, ele está saindo na hora certa para ser preparado para isso. Aloísio Mercadante deve participar da primeira reunião do ano da presidente Dilma Rousseff com os ministros, programada para a próxima segunda-feira. Esta também deve ser a última com a atual equipe. Além de Haddad, outros ministros devem deixar o cargo, como a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, que deverá concorrer à Prefeitura de Vitória. De Brasília, Natália Pianegonda. 7:13. O governo federal planeja incluir 320 mil famílias em 2012 no Bolsa Família. O número se soma aos 13 milhões que já são atendidos pelo programa. Ainda não há estimativa sobre o impacto financeiro da meta. Para cumprir o objetivo, o Ministério do Desenvolvimento Social deve ampliar a parceria com governos estaduais para unificar os benefícios. Representantes de carreiras do topo do funcionalismo público do Executivo se reuniram ontem em Brasília para definir o calendário e a pauta de negociações salariais com o governo. A greve está entre os planos das categorias. Estiveram presentes na reunião porta-vozes dos delegados da Polícia Federal, dos auditores fiscais da Receita e do Trabalho. Também participaram representantes dos funcionários da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União. O governo terá até abril para negociar com os trabalhadores que pretendem intensificar o rigor das fiscalizações e fazer greve em última instância. As principais reivindicações dos funcionários são reposição inflacionária dos salários, política salarial fixa e equivalência de tratamento entre o funcionalismo dos três poderes. 7:14. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está se encerrando. Procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Médicos, hospitais, laboratórios e outros prestadores de serviços de saúde credenciados pelo IMAS estão atendendo normalmente após uma paralisação de 7 dias. O IMAS é o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Goiânia. A greve foi um protesto contra o atraso no pagamento dos serviços prestados em setembro do ano passado. A dívida é de cerca de R$850 mil. Como mais de 90% dos prestadores de serviços de saúde aderiu à paralisação, apenas os casos de urgência e emergência foram atendidos.
E começa na próxima segunda-feira o ano letivo para os 120 mil alunos da Secretaria Municipal de Educação. A abertura oficial acontece às 8 horas da manhã no Centro Municipal de Educação Infantil Deputado Solon Batista do Amaral, que fica no Jardim Vitória, na região sudeste de Goiânia. Em razão do feriado em comemoração ao dia de São Sebastião, não haverá expediente forense hoje nas comarcas de 12 cidades. São elas Caiapônia, Corumbá, Goiandira, Goiatuba, Itaberaí, Itaguaru, Jaraguá, Leopoldo de Bulhões, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Rio Verde e Uruana. Elas têm o santo como padroeiro do município sede. E o servidor da Justiça tem até hoje para fazer a abertura da conta corrente ou conta salário do Banco Itaú para o recebimento da remuneração. O Banco Itaú Unibanco foi o vencedor da licitação realizada em novembro do ano passado para a venda da folha de pagamento do Poder Judiciário de Goiás, a qual engloba os servidores ativos, inativos e pensionistas. O banco ofereceu 35 milhões e 280 mil reais pela folha do Judiciário. Os outros bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, participaram do pregão apenas como ouvintes por não terem demonstrado interesse em participar da licitação. 7h17. Pai e filho são assassinados em Aparecida de Goiânia. Orlando Francisco Martins, de 52 anos, e o filho dele, Cleiton Martins, de 21 anos, foram executados a tiros dentro da casa onde moravam no setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. Até agora, a única coisa que a polícia sabe, segundo o titular do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida, delegado Anderson Pimentel, é que Cleiton, que foi executado com 3 tiros nas costas, era usuário de drogas. Nós estamos naquela fase da coleta do perfil vitimológico e criminológico, ou seja, saber quem foram as vítimas. O que se sabe é que o pai não era o alvo principal. Lamentavelmente ele foi visado lá por estar no local do crime naquele momento, tanto que ele só foi atingido por um disparo de arma de fogo. O pai foi pego na cama. Os agressores, eles invadiram a casa, efetivamente, eles arrombaram uma das portas, lá adentraram e foram exatamente no encalço do filho, tanto que ele foi atingido por pelo menos 5 projéteis. Quanto mais o usuário de substância entorpecente, e também ele tem uma passagem por roubo qualificado no ano passado, lá perante o 6º distrito aqui de Aparecida de Goiânia. O pai, até onde consta, é a pessoa íntegra, idônea, honesta, trabalhadora, não tem qualquer espécie de vínculo criminal. Nenhum vizinho ouviu nada? Nós já temos testemunhas lá das redondezas que serão paulatinamente ouvidas. E aí sim nós vamos poder coletar, não só através de parentes próximos, dos relacionamentos dele, mas através de vizinhos, todas as impressões em relação ao modo de operação do agressor ou dos agressores, já que a gente está partindo do princípio que pode ter sido pelo menos 2 executores. Como Cleiton foi encontrado com um facão nas mãos, a suspeita da polícia é que ele tenha se armado e tentado reagir quando ouviu o assassino disparar contra seu pai. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Agora, informações sobre o plantão nas rodovias. Colibório Santos, bom dia. Bom dia. Nas últimas 24 horas tivemos aí 34 acidentes nas rodovias goianas, 18 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal início da manhã de ontem, na J070, quilômetro 62, município de Itaúsu. Uma S10 placa NKG 0666 de Goiânia. O condutor Rafael Sayum Roriz Quirino, apenas 16 anos de idade, vítima fatal, portanto aí menor dirigindo. O segundo veículo, Scania, placa KES 7272 de Nova Veneza, o motorista João Arilson Alves dos Santos saiu com lesões leves. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um helicóptero caiu no Lago Paranoá, em Brasília, na noite de ontem. A aeronave seguia para Goiânia e caiu poucos minutos depois de decolar. As 4 pessoas que estavam a bordo nadaram até a margem do lago. Ninguém ficou ferido. E as primeiras informações da polícia são de que o helicóptero não tinha autorização para trafegar no espaço aéreo de Brasília. Polícia identifica suspeitos de assassinar um caminhoneiro em São Miguel do Araguaia. O corpo de Maione Marinho de Medeiros, de 39 anos, foi encontrado em São Miguel do Araguaia nesta última terça-feira. De acordo com o delegado de homicídios de Goiânia, Cleiton de Alencar, os suspeitos do assassinato são 2 adolescentes que já estão apreendidos. Com o desaparecimento da vítima, a polícia foi acionada, que constataram que 2 menores também estavam ausentes na cidade e naturalmente se tornaram suspeitos.
Quando foi segunda-feira, um dos menores foi encontrado em Mara Rosa. Foi apreendido, levado para São Miguel do Araguaia e lá ele confessou ao delegado de polícia daquela cidade o que havia ocorrido. Segundo ele e outro menor foram à casa da vítima, lá houve relação sexual entre eles. Em dado momento ocorreu um desentendimento, esse desentendimento evoluiu para uma briga, uma luta corporal e os menores acabaram matando a vítima mediante asfixia. Pegaram o corpo, envolveram em um lençol, ocultaram o cadáver em um rio nas proximidades da cidade e saíram de São Miguel do Araguaia com destino a Porangatu. Nesse intervalo, eles, já após a ocultação do cadáver, encontraram o maior e, segundo até então o apurado, omitindo o que havia ocorrido, eles pediram que o maior os acompanhasse. O maior passou a dirigir o carro com eles, foram para Porangatu. De Porangatu, um dos menores foi para Mara Rosa, que é esse que foi apreendido. Os outros ficaram nas imediações de Porangatu usando o veículo da vítima, até que resolveram vir para Goiânia. A polícia conseguiu a informação que levou esse endereço e lá esses outros foram abordados e encaminhados ao Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia. De acordo com o delegado, o caso já foi esclarecido. E agora os menores serão encaminhados para o Centro de Internação Provisória em Goiânia e o maior será recambiado para São Miguel do Araguaia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Goiás adere ao programa Cidades Sustentáveis. O governador Marconi Perillo assinou ontem o termo de adesão ao programa Cidades Sustentáveis. A partir de agora, o Estado vai incentivar os 246 municípios de Goiás a aderir ao programa e planejar de forma sustentável suas ações. Vários recursos do governo federal só serão liberados às prefeituras que fizerem seus planejamentos. O secretário das Cidades, Igor Montenegro, fala sobre a importância do programa. Goiás é o primeiro estado do Brasil a aderir ao programa Cidades Sustentáveis. Isso significa que nós estamos na vanguarda da sustentabilidade brasileira. E esse programa, ele prevê a integração dos municípios com o estado, para que a gente possa transformar ações concretas na melhoria de vida das cidades goianas. Os municípios vão ter que efetivar ações como, por exemplo, planejar e gerir seus resíduos sólidos, saneamento e mobilidade urbana. No total, são 12 eixos estratégicos que devem ser cumpridos. O evento contou com a presença de diversos secretários e lideranças políticas e também da Superintendência da Caixa Econômica Federal. O governador Marconi Perillo fala sobre outros projetos que também foram lançados durante o evento. Nós estamos fazendo o lançamento do projeto de macrozoneamento agroecológico do Estado, lançamento do programa de gestão integrada de resíduos sólidos, o lançamento do projeto Habitação Casa Pop, o lançamento das conferências municipais e estadual das cidades em 2012, o lançamento do Observatório da Mobilidade, que é para evitar os acidentes, em parceria com a Secretaria da Saúde, a assinatura do termo de adesão ao programa Cidades Sustentáveis, um marco aqui na sustentabilidade, palestras sobre inovações nos procedimentos de repasse de recursos federais. Isso vai ser feito pela doutora Marise. Muito importante que os prefeitos prestem atenção, mas aqueles que não estavam quando da presença do ministro terão a oportunidade de conhecerem melhor as sistemáticas novas, que estão simplificando e facilitando muito o acesso das prefeituras aos recursos federais. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. Sucatas, veículos em condições razoáveis de funcionamento ou que necessitam de peças e consertos estarão disponíveis aos interessados neste sábado. É o primeiro leilão para a renovação da frota oficial promovido pela administração estadual este ano e serão oferecidos 299 veículos entre carros e motocicletas. Vamos saber detalhes sobre esse assunto conversando agora com Jefferson da Silva Pereira, gerente de frota da Superintendência de Suprimentos e Logísticas da Segplan. Bom dia. Bom dia. Quais as condições destes veículos? Os veículos estão sendo disponibilizados, todos eles necessitam realmente de algumas manutenções. Alguns, de forma alguns um pouco menos e outros um pouco mais. Por isso nós convidamos a todos os interessados a estarem indo fazer a vistoria em cada veículo, que com certeza lá detectarão quais são as manutenções que deverão ser executadas nesse tipo de veículos. Onde será o leilão e quem pode participar? O leilão será sábado, a partir das 10 horas, e qualquer pessoa que esteja gozando da sua capacidade civil pode participar desse leilão.
O leilão ocorre no pátio da Leilões Brasil, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, próximo ao polo industrial, não é isso? Isso mesmo. A partir das 10 horas, lá no pátio da Leilões Brasil, né, inicia-se a sessão, né, onde poderá ser dados lances, né, em cada lote. Qual que é a expectativa de comercialização? Nossa expectativa é comercializar todos os 299 veículos, né? Arrecadando uma receita em torno de 1.300.000 a 1.500.000. Essa é a nossa expectativa. Esse dinheiro será investido na renovação da frota do Estado? A expectativa é essa, que esses valores arrecadados possam retornar aos órgãos proprietários desses veículos, né? Que com outras receitas que o Estado promoverá, ser reinvestido, né, na modernização da frota do Estado, né? De forma a garantir, né, um melhor desempenho das funções administrativas que o Estado desempenha. Quanto que se pretende arrecadar com esse leilão? Em torno de 1.300.000, podendo chegar até 1.500.000, né? Dependendo da comercialização, dependendo da procura, dependendo dos lances que forem dados no momento da arrematação. Sim, há algum tempo o Estado vem realizando ações para renovar a frota, né? Como que se dá isso? Em quanto tempo? Esses leilões, eles são a nossa perspectiva é de entre 4 e 6 meses realizar esses leilões. Essa ação promovida, né, começou de uma forma mais efetiva no governo atual e a gente está agindo de forma ainda um pouco tímida, né? Mas todos aqueles veículos que estão há muitos anos de uso, né, tem uma vida útil já elevada, a gente está procurando fazer essa alienação, né, para que possamos fornecer ao Estado veículos em condições melhores, veículos em condições de vida útil bem mais reduzida. Então, esses veículos com a vida útil muito grande, a gente espera estar nos próximos programas, nos próximos 4 a 6 meses, realizando novos leilões, colocando à disposição para que a gente possa renovar essa frota. Então, interessado, basta ir até o local do leilão amanhã, a partir das 10 horas. A partir das 10 horas, comparecendo com os documentos pessoais e comprovante de endereço, que ele estará apto, né, a participar desse leilão. Jefferson da Silva Pereira, gerente de frota da Superintendência de Suprimentos e Logística da Segplan. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, nós agradecemos, né, pelo espaço, né, e convidamos a todos os interessados a participarem. O Estado, então, promovendo o leilão de veículos oficiais neste sábado. São sucatas, veículos em condições razoáveis de funcionamento ou que necessitam de peças e consertos. Eles vão estar disponíveis aos interessados neste sábado a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que a visitação pode ser feita a partir das 8 horas antes do leilão. Você que quer conhecer o Estado e as condições desses veículos, a partir das 8 horas no pátio da Leilões Brasil, que fica na BR-153 em Aparecida de Goiânia, próximo ao polo industrial da cidade. 7h29. Secretaria Estadual de Saúde anuncia que Hugo será reformado. A Agência de Obras, a AGETOP, efetuou um levantamento completo das necessidades de reformas no Hospital de Urgências de Goiânia, Hugo. As obras serão bancadas com recursos estaduais e também verbas do programa SOS Emergência do governo federal. O diretor técnico do Hugo, Alfredo Carlos Júnior, afirma que muitas obras precisam ser feitas, já que a estrutura atual tem mais de 20 anos de uso. Melhorias na porta de entrada do Hugo, melhorias nas acomodações dos pacientes, aumento de número de leitos de UTI e de enfermarias de retaguarda, a nossa unidade de trauma. Isso seriam mudanças que a gente precisaria a curto prazo. O problema acontece que para fazer qualquer tipo de pequena reforma, vamos dizer assim, a gente depende de uma grande reforma, porque nós temos todo o nosso sistema elétrico muito antigo, que na visão dos engenheiros não tolerarão mudanças no sistema de funcionamento do Hugo. Então, teremos que fazer reformas na parte elétrica de todo o hospital, conseguir a instalação de novos geradores com maior capacidade para sustentar o que o hospital hoje tem de necessidade, fazer uma reforma completa no sistema de circulação interno de ar, que o nosso também já é muito antigo, além do sistema hidráulico, né? Encanamento, essas coisas todas. A intenção da Secretaria de Saúde é realizar todas as reformas e ampliações no Hugo até o final do atual mandato do governador Marconi Perillo. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. Detran Goiás intensifica a fiscalização nos centros de formação de condutores.
No ano passado, o Detran Goiás constatou que 1.200.000 pessoas postularam a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e 65% delas reprovaram nas provas práticas, ou seja, apenas 412.000 conseguiram passar na primeira tentativa. 3 centros de formação de condutores não aprovaram sequer um aluno nos testes. Fraudes na quantidade de aulas realizadas seriam um dos motivos para o baixo índice de aprovação, motivo que leva o Detran Goiás a tomar algumas providências, como a colocação de GPS nos veículos dos centros de formação de condutores, o registro de ponto via impressão digital dos alunos no começo e no final de cada aula prática e teórica, e a instalação de 3 câmeras dentro do veículo na hora da prova prática no Detran. Para o diretor de operações do Detran Goiás, Sebastião Vaz, embora a fiscalização seja rotineira, acompanhar 700 autoescolas no estado é complicado e as medidas virão o mais rápido possível. Nós já temos 2 empresas que já estão trabalhando a parte de software para poder montar isso. Essa questão da prova de prática e direção das 3 câmaras, com esse acompanhamento da prova aqui dentro do Detran, isso eu acredito já no próximo mês de fevereiro nós já vamos ter essa realidade. Agora a questão da biometria, porque aí nós vamos depender de montar esse ponto de coleta da impressão digital e das câmeras dentro das salas de aula, já dentro desses mais de 700 centros de formação de condutores. Então isso vai ser um processo mais demorado. Eu acredito que possivelmente ainda nesse primeiro semestre de 2012 nós já vamos estar com isso equacionado. Mas além desse processo aí, nós vamos agora mais do que nunca intensificar o processo de fiscalização, tanto no momento do candidato estar dentro da sala de aula assistindo às suas aulas lá do curso teórico, como também vão estar acompanhando as aulas que estão sendo ministradas aí pelas ruas, né? E acompanhando também as bancas de exame de trânsito pelo interior do estado. As autoescolas estão sem representante legal desde o ano passado, devido a várias denúncias contra o Sindicato dos Profissionais dos Centros de Formação de Condutores de Goiás. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Corregedoria Geral da Justiça de Goiás publica provimento que estabelece igualdade para uniões homossexuais. A publicação garante igualdade no tratamento e no procedimento para casais do mesmo sexo. De acordo com a secretária da Mulher e da Igualdade, Gláucia Teodoro, o provimento se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu em final de 2011, ela já normatiza a questão estabelecendo a igualdade das uniões estáveis, independentemente de qual a orientação sexual. E agora, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado, ela regulamentou a situação através de um provimento que dá uma orientação aos cartórios para que os registros sejam feitos. Essa decisão da desembargadora agora ela consolida o processo, ela vem a impedir qualquer decisão monocrática de juízes sobre o tema. Gláucia Teodoro avalia que a publicação reconhece para os homossexuais direitos garantidos pelo casamento. Esses direitos são direitos no processo sucessório, direitos num processo de separação, o compartilhamento de bens, e agora os casais homoafetivos têm os mesmos direitos que um casal casado. A secretária afirma que a gerência das diversidades dentro da Semira foi criada pelo governo de Goiás para tratar as questões do público LGBT. Então, nós reconhecemos a existência desse público da mesma forma que nós tratamos a questão da mulher, da igualdade racial, enfim, de todas as vertentes que compõem essa secretaria. Nós, criando essa gerência, nós formalizamos o atendimento às diversas orientações sexuais. Nós definimos para todo o nosso público as prioridades nas áreas de educação, saúde e segurança. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Secretaria de Meio Ambiente do Estado encontra irregularidades no lixão de Bonfinópolis. A denúncia sobre as péssimas condições do lixão de Bonfinópolis, cidade distante 30 quilômetros de Goiânia, foi feita de forma anônima na última terça-feira à ouvidoria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ao chegar no local, o gerente de combate à degradação ambiental da SEMAR,
Luiz Henrique de Moura constatou várias irregularidades, entre elas a existência de um chiqueiro com vários porcos bem ao lado do lixão. Operação à disposição irregular de resíduo sólido urbano, lixo mesmo, lixo coletado na cidade de Bonfinópolis. Qual que é o prejuízo que isso aí traz para o meio ambiente? Nesse local está havendo contaminação do lençol freático, em função da água que está correndo por todo o solo aqui da região, porque não tem sistema de coleta dessa água para tratamento, que é exigido por lei para aterros em geral. E assim, o agravante maior é que o município já é licenciado pela Secretaria e não está operando o aterro. E qual que é o trabalho da Semar agora, então? O trabalho da Semar é forçar que o município opere no aterro já licenciado e buscando a regularidade dessa área que está toda degradada. Será lavrado uma auto-infração para o município em função desse crime ambiental que está ocorrendo. Outras cidades podem estar também irregular aí no estado? Sim. Apenas 8 municípios do estado de Goiás têm licenciamento do lixão. Os outros 238 municípios estão de forma irregular. Alguns municípios, cerca de 10% desses 238, operam o lixão, mas assim, controlado. Não é lixão abandonado, igual em alguns casos que a gente tem deparado aí. Bonfinópolis, ainda de acordo com o gerente da Semar, possui um aterro sanitário, já com liberação da Secretaria para funcionar há mais de um ano. Mas o local até hoje ainda não recebeu qualquer tipo de resíduo sólido produzido pela população do município. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Secretarias estaduais fazem parceria para aumentar a captação de recursos. Secretaria de Cidadania e Trabalho discute captação de recursos. Nesta quinta-feira, houve reunião para tratar da parceria que vai viabilizar o projeto. A gerente de ações de qualificação profissional, Érica Tanus, relata como vai funcionar a iniciativa. Algumas secretarias entraram em contato aqui conosco para que nós nivelássemos as nossas ações, né? Que cada secretaria tem sua ação mediante o governo e nós juntássemos nossas ações para estar elaborando projetos em comum para estarmos levando aos entes federados, né? Aos ministérios, para que nós possamos estar captando recursos, cada um na sua área, mas que em conjunto, né? Até fazendo parte também um convite veio da Ciência e Tecnologia para que nós da Cidadania viemos solicitar ao governador que nós viemos fazer parte da rede goiana de apoio aos arranjos esportivos locais também, para que a gente possa estar auxiliando até os trabalhadores dos arranjos esportivos locais na questão da qualificação e em outras áreas, né, pertinentes ao desenvolvimento regional das regiões de planejamento do governo do estado. Érica diz também como serão captados os recursos. Que existem, né, vários entes, como, né, Superintendência de Desenvolvimento Centro-Oeste, a SUDECO, o MEDIC, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Integração e o Ministério do Trabalho, que tem o aporte de recursos para projetos em diversas áreas. Na nossa aqui, que é a respeito da qualificação, nós temos o Ministério do Trabalho. Estiveram presentes no encontro Lúcio Lippe, gerente do Desenvolvimento Socioeconômico da Secretaria de Gestão da Região Metropolitana, Sidney Melo, gerente de Planos e Projetos Regionais e Setoriais da Segplan, o superintendente da Sectec, Leonardo Arantes, entre outros gestores e coordenadores estaduais. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Policiais da DEIC prendem dono de farmácia acusado de crime contra a saúde pública em Nova Fátima. José Pedro de Souza Cunha é acusado de fabricar kits de emagrecimento em uma farmácia em Nova Fátima. De acordo com o delegado Marco Antônio Morbeck, o produto traz riscos para a saúde pública. Ele estava vendendo medicamento sem receituário médico e, além disso, remédio assim corrompido, ou seja, ele abria as caixas dos remédios, retirava os comprimidos, colocava em embalagem dele e vendia como se fosse um kit preparado, né, para emagrecimento. E além do que, um desses medicamentos que ele vendia, ele um princípio aí que é conhecido por sibutramina, que é um remédio de grande controle, né, é controlado, a venda controlada e com estudo inclusive de ser proibido no país a comercialização. O delegado informa que José Pedro foi preso em flagrante na farmácia que mantém Nova Fátima. E vai ser autuado em flagrante por crime contra a saúde pública e vai ficar à disposição do Poder Judiciário de Hidrolândia, né, que é responsável pelo distrito lá de Nova Fátima.
É uma pena relativamente alta, porque ele foi autuado e indiciado aqui no artigo 273 do Código Penal, que é uma pena que varia aí até 15 anos de reclusão, mas lógico que vai ter o processo judicial, né, e aí vai ser arbitrado pelo juízo a sentença final. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. A GECOM recebe posto de atendimento bancário da Caixa Econômica Federal. A fim de atender os 164 mil servidores do governo de Goiás, a Caixa Econômica Federal terá mais 72 agências e 15 postos de atendimento bancário ainda neste ano. Um deles foi inaugurado nas dependências da GECOM, a Agência Goiana de Comunicação, nesta quinta-feira, tendo a presença da Superintendente Regional Sul da Caixa Econômica Federal, Marise Fernandes de Araújo. Essa unidade da Caixa dentro da GECOM vai ter tudo que a Caixa faz. Vai ter atendimento em todas as dimensões, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para a habitação, para pagar o Bolsa Família da Rede de Proteção Social do Governo Federal. Tem tudo. Os servidores estarão muito bem atendidos com essa unidade aqui, com o gerente-geral Antônio Carlos à disposição deles. O chefe de gabinete da GECOM, Marcos Araquém, representou o presidente José Luiz Bittencourt durante a cerimônia de instalação da Caixa Econômica Federal. Deseja para ele toda a sorte, para que as operações sejam realizadas sem transtornos. Agora, né, parece que as coisas já normalizaram. Tudo ocorra bem aí para a Caixa, para a GECOM. A Caixa Econômica Federal, nas dependências da GECOM, vai atender também os servidores da Secretaria de Estado da Saúde, instalado no complexo. O secretário de Saúde, Antônio Faleiros, comentou sobre o assunto. Acredito que a Caixa está começando bem, não só em respeitando os nossos funcionários, como conquistando. A Caixa está com essa simpatia, com esse respeito ao funcionalismo. Eu acredito que vai adquirir muito mais clientes do que tem só os funcionários públicos. Para atender a demanda dos servidores do governo de Goiás, a Caixa contratará 418 funcionários. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Prepare-se, o Goianão de Futebol começa nesse fim de semana. As notícias do esporte você confere a seguir. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Marcelinho Paraíba é indiciado por estupro. O caso ocorrido em uma festa no sítio de Marcelinho no final de novembro do ano passado promete ainda dar muitas dores de cabeça ao jogador do Sport Recife, que já atuou por Grêmio e São Paulo. A delegada da mulher, Herta de França, concluiu o inquérito que analisava um possível abuso contra a advogada Rosália Zabatos de Abreu. Ao fim da investigação, a delegada indiciou o atleta por crime de estupro. O exame apontou hematomas no couro cabeludo, no pescoço e um corte nos lábios da vítima. Se for condenado, Marcelinho Paraíba pode pegar de 8 até 12 anos de prisão. No ano passado, ele chegou a ficar preso em Campina Grande, mas logo foi solto para responder ao processo em liberdade. Campanha Futebol Premiando a Saúde será lançada hoje. Mais uma vez, o Ministério Público e a Federação Goiana de Futebol realizam a campanha Futebol Premiando a Saúde, que será lançada oficialmente logo mais às 8h30 no Castros Parque Hotel, em Goiânia. A campanha, idealizada pelo promotor de justiça Marcelo Celestino, foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda e a Federação Goiana de Futebol. O objetivo é envolver a comunidade numa ação em benefício da área de saúde por meio do esporte. Esta é a terceira edição do projeto. Durante o evento, será assinada a ordem de serviço para a realização da campanha Nota Fiscal Show de Bola e o lançamento oficial do Campeonato Goiano 2012. Lembrando que a nota fiscal garante ingressos ou entradas para o torcedor assistir aos jogos. E começa amanhã o Campeonato Goiano de Futebol. A festa de abertura está marcada para as 4 horas da tarde em Rio Verde. O Atlético, campeão do ano passado, e Rio Verde, campeão da Série B, dão o pontapé inicial da competição. O Dragão praticamente tem um time definido. Pode
Atlético finaliza daqui a pouco os seus trabalhos para o início do Campeonato Goiano, amanhã, 5 da tarde, diante do Rio Verde. O técnico Hélio dos Anjos, que ontem comandou mais um treinamento coletivo, já dando mostras do que será o time para a estreia no campeonato. Mas o que chamou a atenção foi a proposta do Santos, oficial, de mais de 2 milhões de reais, para ter o meia e também lateral Hernandes. O Atlético recusou a proposta, já que sua multa rescisória é de 5 milhões de reais. Hernandes continua no Atlético para esta temporada, já que tem contrato até maio de 2014. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila Nova, que joga domingo em Catalão, define hoje a equipe que vai enfrentar o Craque. Ontem, a diretoria do Colorado anunciou o preço dos ingressos e a premiação. A diretoria do Vila Nova definiu ontem os preços que serão cobrados no Campeonato Goiano para os torcedores assistirem o Tigrão. R$20 preço único quando os jogos acontecerem no Onésio Brasileiro Alvarenga. Nos casos dos clássicos, R$20 a arquibancada do estádio Serra Dourada e R$40 a cadeira. Diretoria que também definiu a premiação. Não foi divulgado o valor exato da premiação, mas será algo gradativo. O Vila vence um jogo, é X. Venceu o segundo jogo consecutivo, aumenta um percentual. E assim consecutivamente vai aumentando. Caso o Vila empate ou perca e quebre essa sequência, aí a partir da próxima vitória, volta ao valor inicial acordado entre diretoria e jogadores do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Goiás é o único time da capital que joga em casa. Recebe na Serrinha a Aparecidense. Mas a principal notícia no Verde é uma possível negociação de zagueiro com o Grêmio de Porto Alegre. A informação divulgada ontem através da imprensa do Rio Grande do Sul dá conta de um possível acerto do zagueiro Rafael Tolói com o Grêmio. Informação que foi negada pela diretoria do Goiás. O Edmo Mendonça Pinheiro, ele que é assessor especial da presidência e sempre foi designado pela diretoria e pelos conselheiros para comandar as negociações de saída de jogadores do Goiás, desconhece qualquer tipo de proposta oficial do Grêmio para ter o zagueiro Rafael Tolói. O interessante é que a imprensa gaúcha garante que na segunda-feira o jogador vai se apresentar no Estádio Olímpico. No entanto, o Goiás, que tem um contrato até 2015 do jogador, não conhece nenhum tipo de proposta. Aliás, desconhece e desmente este possível acerto de Rafael Tolói com o Grêmio. Em relação à estreia no campeonato domingo contra a Aparecidense, o time será definido hoje à tarde em treinamento coletivo na Serrinha. A princípio, 5 novidades serão apresentadas para o torcedor. Laterais Peter e Egídio e os meio-campistas Marcos Paulo, Davi e Ricardo Goulart. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Lembrando que o Goianão 2012 conta com 12 equipes. Elas jogarão entre si em turno e retorno. Os 4 primeiros colocados vão às semifinais. O primeiro colocado, neste caso, enfrentaria o quarto, o segundo, o terceiro. E os vencedores, claro, fazem a grande final, a grande decisão do Campeonato Goiano. Às 7h49, estas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. INSS quer diminuir custos com pensões vitalícias. INSS pode ter mudanças se depender do ministro da Previdência, Garibaldi Alves. Segundo ele, o privilégio das pensões concedidas pela vida toda mediante o pagamento de poucos meses de contribuição vai acabar. O governo sinaliza também para a extinção do benefício quando o contribuinte se casar novamente. Ao todo, as pensões custaram aos cofres da União, em 2011, quase 72 bilhões de reais. O advogado especialista em direito previdenciário, Daniel Limiro, dá mais detalhes das possíveis alterações na lei. O que o governo está sinalizando fazer é implantar leis que regulamentem mais, que restringam mais esse poder dos segurados de ter a pensão para o resto da vida. Alguns exemplos que eles estão citando são suspender, por exemplo, a pensão de uma viúva que se case novamente. Já os casos de invalidez permanente entre trabalhadores vítimas de acidente de trânsito se multiplicaram
por quase 5 vezes e passaram de 31 mil para 152 mil por ano. Os dados revelam que a maioria dos acidentados, mais de 70% dos casos em 2011, usava moto e está em plena idade economicamente ativa, entre 18 e 44 anos. Projeções apontam que o INSS gastou 8 bilhões e 600 mil reais com benefícios gerados por acidentes de trânsito. A cifra representa 3,1% de todas as despesas previdenciárias. Daniel Limiro também analisa estes dados. Eles tendem a fazer projetos, a disponibilizar resoluções que ajustem mais, que não flexibilizem tanto o acesso ao INSS. Nos primeiros 9 meses de 2011, houve aumento de 52% para 166 mil, segundo números do DPVAT. O quadro preocupa a Previdência Social, que teme ter de arcar com custos de uma geração de jovens aposentados por incapacidade. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Rede Hidrológica vai monitorar a irrigação de cana em Goiás. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado de Goiás estão articulando a formação de uma rede de monitoramento hidrológico para o setor do etanol. O objetivo é implantar, numa primeira etapa, 22 estações de monitoramento para garantir o uso racional e autossustentável da água necessária para as indústrias de álcool. A maioria das estações será instalada no sudoeste e sul de Goiás, onde estão concentrados os grandes negócios do etanol no estado. O superintendente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Augusto Almeida Neto, diz que a medida é importante para garantir água suficiente para as lavouras de cana e para a preservação dos recursos hídricos. Hoje em dia a gente dispõe de poucas informações, nós não temos sistema de informação no estado para emitir essas outorgas, né? A gente usa dados de estações hidrológicas da Agência Nacional de Água que estão muito longe dos pontos. Então, esses dados são extrapolados numa área enorme. E muitas vezes a margem de erro, né, obviamente, que aí é proporcional. Então, o que nós estamos fazendo? Em comum acordo com o setor sucroalcooleiro, CIFAEG, né, o sindicato que representa a classe, a gente está desenvolvendo uma rede de estações hidrológicas, né, nessas regiões onde existe uma demanda maior para o setor de cana, para que a gente possa dar essas outorgas com segurança, né, para criar uma segurança institucional, para que esses investimentos vão ter aquela quantidade de água, né, pelo tempo que eles precisam lá para a atividade. De acordo com Almeida Neto, as estações deverão ser implantadas nas próximas semanas. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. A Agrodefesa orienta produtores na prevenção e combate da praga da ferrugem asiática. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta para a presença da ferrugem asiática em lavouras de soja em Goiás. O fungo foi registrado em 9 municípios do estado, entre eles Piracanjuba, Orizona, Jataí e Rio Verde. O principal dano é a desfolha precoce, que impede a completa formação de grãos. O coordenador do Programa de Prevenção e Controle de Pragas da Soja, Mário Sérgio Oliveira, faz algumas recomendações aos produtores. E o que a gente passa para os produtores é que eles continuem monitorando as lavouras e, se for constatado realmente a presença do fungo, está entrando com a aplicação de fungicidas para fazer o controle químico. O coordenador da Agrodefesa lembra ainda aos produtores algumas medidas da agência. Dentro das medidas obrigatórias, né, da Agrodefesa, agora está na época do cadastro, o produtor tinha até 15 dias após o plantio para fazer o cadastro das suas lavouras, mas ainda tem muitas propriedades e áreas que os produtores ainda não fizeram o cadastro. Então é uma medida obrigatória, a multa por não fazer o cadastro é de R$500 e o monitoramento e o controle químico da ferrugem também é medida obrigatória e a multa é de R$2.500. E outra medida obrigatória é a comunicação da ocorrência de ferrugem na lavoura no site da Agrodefesa. Além de importante fonte de informação para os agricultores, o site www.consorcioantiferrugem.net ajuda na detectação dos focos da ferrugem no estado, podendo auxiliar no controle da doença. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Sementes da China podem dobrar a produção de arroz em Goiás.
Fruto de uma parceria entre os governos da China e do estado de Goiás, a Secretaria de Agricultura vai plantar sementes híbridas de arroz, que tem o dobro da produtividade do que é cultivado no estado. A pesquisa será feita em Luiz Alves, por meio de uma parceria entre a Secretaria, a Emater e a Embrapa. O superintendente de irrigação da Seagro, Alessio Maróstica, fala sobre o objetivo da parceria. E surgiu essa possibilidade, eles mandaram um contrato que está sendo analisado pelo secretário, e isso daí nos traz a perspectiva de, no futuro, nós dobrarmos a produtividade por hectare, que nós temos hoje uma produtividade que chega a 6 mil quilos por hectare, e nós podemos dobrar isso e chegar a 12 mil quilos por hectare. Essa é a razão de nós estarmos estudando. Luiz Alves foi escolhida porque já possui uma estrutura de irrigação por inundação, propícia para o cultivo, além de solo e clima favoráveis. As sementes devem começar a ser plantadas dentro de 90 a 120 dias. Alessio explica que o Estado está otimista quanto às exportações do produto. Nós temos que pensar que se nós quisermos exportar arroz, nós temos que produzir arroz que empapa, não arroz soltinho. Porque você já imaginou chinês comer com um pauzinho arroz solto, né? É meio impossível. Então nós temos que produzir arroz que a China, que a Coreia, que o Japão possam consumir. Esse nosso, eles não consomem. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. O Cine prevê aumento da colocação de trabalhadores no mercado em 2012. A expectativa do coordenador do Sistema Nacional do Emprego em Goiás, Antônio Ferreira Lopes, se deve à implantação do novo sistema de cadastro de trabalhadores. O serviço online foi implantado em setembro de 2011. Antônio Ferreira acredita que a mudança tem sido assimilada pelos usuários. Ele prevê que o site vai ajudar no desempenho do órgão, já que no ano passado os números não foram positivos. O Cine não conseguiu preencher mais de 100 mil vagas de emprego. Apenas 30.662 trabalhadores foram contratados. O coordenador do Cine explica que o sistema atual é mais eficiente. Esse sistema, ele via web hoje. Quem tem internet em casa, ele acessar o endereço emendado maisemprego.mte.gov.br. Ali o trabalhador vai fazer o seu cadastro de emprego. O que é que pede para ser feito esse cadastro? É que ele esteja com a carteira de trabalho, o CPF, a identidade, o PIS/PASEP e o endereço de e-mail. Ele vai ter a opção de estar escolhendo de 1 a 3 vagas, se tiver dentro do perfil dele. Feito isso, ele vai procurar a unidade do Cine mais próximo, o atendente vai validar o cadastro dele e vai emitir as cartas de encaminhamento a emprego. Então, ele fazendo esse cadastro em casa, ele vai chegar no Cine, vai ser atendido mais rápido, para ele estar sendo encaminhado para a empresa. Em Goiás, há 42 unidades do Cine. Segundo o coordenador Antônio Ferreira, esse número deve aumentar com a criação de novos VaptVupts pelo governo do estado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7h59. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, rebateu ontem um estudo que põe o Brasil como o segundo mais desigual do G20. O estudo foi feito pela Oxfam, uma entidade de combate à pobreza e à injustiça social presente em 92 países. De acordo com a pesquisa, o Brasil está em situação melhor apenas que a África do Sul. Tereza Campelo argumentou que é preciso fazer uma análise da evolução do país ao longo dos anos. Para ela, uma coisa é olhar a situação hoje, outra coisa é olhar a evolução que nós tivemos. O Rio Grande do Sul já perdeu 1/3 da produção agrícola estimada por causa da estiagem que atinge o estado. De acordo com a Federação da Agricultura, as perdas com a falta de chuva terão um impacto de mais de 19 bilhões de reais em toda a economia. 312 municípios gaúchos declararam emergência por causa da estiagem. Cerca de 1.800.000 pessoas foram afetadas. Noticiário Internacional. Cerca de 60 brasileiros que passam férias na ilha Margarita, na Venezuela, foram assaltados ontem por um grupo de 15 homens armados com fuzis e metralhadoras. Segundo relatos dos turistas, a maioria dos estados do Amazonas e Roraima, na fronteira com a Venezuela. E os Estados Unidos devem aumentar a capacidade de processamento de vistos de turismo para brasileiros e chineses em 40% em 2012. A medida foi anunciada pelo presidente Barack Obama como parte de um pacote de estímulo turístico para gerar empregos em território americano. Nos próximos 2 meses deve ficar pronto um plano para assegurar que 80% dos pedidos de vistos por brasileiros e chineses sejam atendidos em até 3 semanas.
A empresa Costa Cruzeiros, dona do navio que encalhou próximo à ilha italiana de Giglio, anunciou ontem a suspensão do capitão da embarcação, Francesco Schettino. Ele agora está envolvido na polêmica sobre uma jovem de nacionalidade moldávia, com quem estaria acompanhado na noite do acidente. A suspensão de Schettino é considerada um primeiro passo para a demissão dele após o naufrágio que deixou pelo menos 11 mortos e cerca de 20 desaparecidos. E um terremoto deixou pelo menos 100 feridos no nordeste do Irã ontem. O tremor de magnitude 5,5 atingiu Neshabur, cidade de 500 mil habitantes. Segundo a imprensa estatal, áreas residenciais da região atingida pelo terremoto ficaram destruídas. 8h01. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzane Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Thaís Oliveira. Central técnica Frederico Pita e Otair José. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. A direção de tele e radiodifusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.